Muitas pessoas pensam que a psicologia é somente psicologia clínica, aquela do consultório, do atendimento 1 a 1. Mas eu quero hoje falar sobre a psicologia organizacional e do trabalho e o seu campo de atuação e o quanto que ela pode ser rentável e um negócio próspero aí na psicologia. Vem comigo nesse vídeo se você tem interesse em ganhar mais e se tornar uma empreendedora na psicologia. Primeiro de tudo, né? As pessoas associam o psicólogo à prática clínica. Tanto é que muitas vezes o profissional da psicologia que trabalha dentro de um hospital ou que trabalha dentro de uma escola é procurado como se fosse um profissional da clínica, né? Um profissional de psicologia clínica, e não é essa a função dos psicólogos dentro desses locais. O que eu quero trazer para você nesse vídeo é um olhar diferente, um olhar separado, um olhar para outro ângulo, que é a psicologia organizacional e do trabalho como fonte de renda, como fonte de negócio em psicologia e que pode ser muito rentável para você. Então, dentro desse leque da psicologia organizacional e do trabalho, você já pensou que você pode ter um escritório só fazendo esse tipo de serviço? É claro que daí não é um consultório, você não vai atender no 1 a 1, apesar de ser muito terapêutico o serviço do psicólogo organizacional e do trabalho. Ele pode sim trabalhar dentro de uma empresa, e geralmente grandes empresas têm essa função, né, têm essa necessidade de ter um psicólogo organizacional e do trabalho, assim como você pode fazer os teus próprios atendimentos, as tuas próprias consultorias a várias empresas, se você seguir um método, se você tiver aí uma metodologia, ou então oferecer o mesmo serviço para várias empresas. Então, é possível sim, as pequenas empresas estão sedentas por esse tipo de serviço, que eu já vou falar para você sobre quais são os tipos de serviços de psicologia organizacional e do trabalho, e claro, você pode ampliar o leque com relação a isso. Vamos lá, o que faz um psicólogo organizacional e do trabalho? Eu vou pegar aqui a listagem do censo da psicologia, tá aqui na minha tela. Então, o censo da psicologia, ele foi feito em 2022. Quem faz a psicologia brasileira, ele é do Conselho Federal de Psicologia, condições de trabalho, fazeres profissionais e engajamento social, um olhar sobre o presente para construir o futuro. E aí, dentro disso, eu acredito que esse é um dos campos de futuro da psicologia, né, de área de atuação, de ganhar dinheiro dentro da psicologia mesmo, fazendo uma coisa, né, um trabalho que é importantíssimo para as empresas e para os negócios. O que faz, então, o psicólogo organizacional e do trabalho? Primeiro, seleção de pessoal. Essa talvez seja mais fácil da gente identificar, porque um processo de recrutamento e seleção exige habilidades exclusivas, específicas da psicologia, não tão exclusivas talvez, mas a aplicação de um teste psicológico sim é exclusivo da psicologia, e várias outras atribuições de achar a pessoa certa para a vaga certa. Esse casamento é ótimo, e você pode se especializar em ter um escritório, né, um atendimento para várias empresas fazendo seleção de pessoas. Segundo ponto, treinamento, formação, educação e qualificação no trabalho. Você sabe, né? Imagino que já tenha ouvido falar sobre isso, que hoje em dia dentro das empresas, muito mais do que a competência técnica, a competência comportamental faz com que as pessoas fiquem ou não fiquem dentro do seu ambiente de trabalho. Então, por que não oferecer esse tipo de treinamento, formação, educação, qualificação no trabalho referente às competências comportamentais? E nada mais, nada menos do que os psicólogos são os profissionais adequados e aptos para fazer esse tipo de abordagem junto das empresas. Terceiro ponto aqui que dá para trabalhar dentro da psicologia organizacional e do trabalho, dentro de um escritório relacionado a isso: recrutamento de pessoas. Então, seleção de pessoal, recrutamento de pessoas, ele está bem próximo, até falei agora há pouco sobre recrutamento, e seleção de pessoal, recrutamento de pessoas faz parte aí desse processo. Outro ponto aqui: aplicação de testes e outros instrumentos psicológicos. Então, se precisa aplicar um teste dentro daquela organização, né? E aí eu recordo aqui de uma psicóloga que trabalhava com recrutamento de pessoas e seleção de pessoas numa empresa, bem no início da minha faculdade. Eu ouvi uma fala dela em que ela trazia o seguinte: ela trabalhava num porto aqui da região de Santa Catarina, num porto de Itajaí, e ela se especializou em fazer recrutamento e seleção das pessoas que iriam trabalhar com máquinas
que faziam organização de pallets e de containers, aquelas máquinas que pegavam um container, levavam de um lado para o outro, e ali ela trazia as competências e habilidades que as pessoas precisavam ter para trabalhar lá. Muito mais do que saber manusear a máquina, era visto através de testes psicológicos, se a pessoa tinha atenção, se ela tinha concentração, se tinha foco, e o número de acidentes que acontecia antes da entrada dela nesse processo seletivo e que passou a acontecer depois foi reduzido em um grau assim muito significativo. Então perceba a profundidade e também a importância desse trabalho dentro da psicologia. Outra coisa aqui que é feita, né, dentro da psicologia organizacional é a parte de pesquisa, a parte de ensino também entra aqui sobre os afazeres e tudo mais que temos em relação a isso. Produção de documentos psicológicos, então quem atua nessa área também desempenha a produção de documentos psicológicos. Pode trabalhar com algo que é bem rentável, e aí você vai concordar comigo, como palestras, conferências, workshops, seminários. Existem palestrantes hoje no Brasil que falam, inclusive, de comportamento, de psicologia, que nem psicólogos são, que cobram aí 15, 20, 50 mil reais para ir participar de uma conferência, para ministrar uma palestra. Então, que tal você se aprofundar em algum tema, oferecer isso para o público e fazer com que isso chegue aí dentro da tua perspectiva, né? Chegue no outro lado. Gestão de pessoas e RH, esse aqui é essencial. Então, que tal, né, você abrir um negócio, pensar numa empresa em que possa, por exemplo, oferecer esse trabalho de gestão de pessoas e de RH, né, desde o recrutamento, manutenção do funcionário, treinamentos periódicos. Você pode cobrar isso mensalmente de pequenas empresas que não têm um setor estruturado e, consequentemente, fazer a venda desse produto e ganhar bastante dinheiro com isso. Então, pensa nisso com carinho. Supervisão de colegas profissionais, então quem trabalha com isso também pode supervisionar, principalmente quem está dentro dessa área. Orientação profissional e vocacional é outro campo aí que atende, que é muito necessário e, consequentemente, gera bastante dinheiro. Desenvolvimento, treinamento, formação e orientação de lideranças, supervisão de estágios, desenvolvimento e orientação de carreiras, essa parte é essencial. Percebe que a gente não está falando da clínica, a gente está falando de psicologia organizacional e do trabalho. E mesmo assim, o campo de atuação é ótimo e várias são as situações que você pode aí ganhar dinheiro dentro da psicologia organizacional e do trabalho. Atividades de gestão, gerência de unidades, órgãos, setores, equipes, então ajudar o líder de uma empresa a fazer a gestão daquele time. Orientação psicológica, saúde e trabalho, saúde do trabalho, saúde ocupacional, avaliação de desempenho, é algo que pode ser feito por psicólogos, consultoria, psicodiagnóstico, mapeamento e desenvolvimento de competências, isso é outro item essencial para as empresas, dinâmicas de grupo, mediação, desenvolvimento de grupos e equipes, enfim, tem vários outros pontos aqui, né? Diagnóstico e desenvolvimento organizacional, elaboração, planejamento e execução de projetos, trabalho com grupos, prevenção ou promoção, análise de cargos e salários, assessoria técnica, apoio técnico, mentoria, segurança e higiene no trabalho, várias outras questões aí envolvidas que um psicólogo organizacional pode ganhar dinheiro fazendo. Então, se você tem interesse em fazer um desses serviços ou abrir um escritório de psicologia organizacional e do trabalho, saiba que você precisa se qualificar para isso, né? Achar o seu nicho, o seu foco, quais são as pessoas que você vai atender e, claro, abrir um CNPJ, daí entra aqui na minha praia, abrir um CNPJ, fazer a tributação desde o início adequadamente para pagar os seus impostos em dia. Uma clínica, por exemplo, uma consultoria, um escritório de psicologia organizacional e do trabalho pode estar enquadrado dentro do Simples Nacional, aplicando o fator R, o que vai fazer com que o seu imposto fique mais baixo. E, claro, procure um escritório de contabilidade como a Psiconte, que vai te ajudar sabendo daquilo que você faz, aquilo que acontece aí dentro do seu negócio. Estamos aqui porque queremos que você fique muito bem fazendo o teu trabalho, que você ganhe muito dinheiro fazendo isso também e, claro, que você curta a jornada e o processo. Conte com a gente quando precisar.